Você recebeu um comentário do seu hóspede que falou o seguinte: ah, não teve sol, eu fui lá, reservei o imóvel do cara no fim de semana, não teve sol, eu vou lá e vou dar 1 estrela porque não teve sol e a culpa é do anfitrião. Ou ele simplesmente mentiu por qualquer outra situação que possa ter acontecido e você fala, não, peraí, o cara tá mentindo descaradamente no comentário. E agora? Será que eu consigo eliminar esse comentário do meu perfil, já que isso é algo importante para quem trabalha com Airbnb? Vamos falar sobre isso. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião. Eu quero convidar você a se inscrever neste canal, tem um botãozinho aqui que você aperta para você receber as notificações, etc e tal. E também a minha rede social é @RomuloVilela lá no Instagram, você pode mandar um oi que eu vou te responder, tá bom? E também, se você quiser fazer parte de alguma das nossas turmas, tanto de anfitriões profissionais quanto de gestores profissionais, quando tivermos novas turmas abertas, deixe o seu e-mail, o seu nome no link que está na descrição desta aula para você ser notificado quando tivermos novas turmas. Fechou? Agora vamos para o tema desta conversa, que é a remoção de comentários que nós anfitriões podemos receber de hóspedes, sejam comentários às vezes ofensivos ou comentários mentirosos, que isso pode acontecer. Eu recentemente gravei uma super aula para nossa comunidade fechada, né, de alunos, que eu acabei de falar para vocês, umas 2 horas lá que eu vou destrinchando cada item ali de como você pode fazer uma defesa para o Airbnb para você disputar uma avaliação, né, que basicamente é o movimento que você fala, cara, Airbnb, ó, eu não concordo com esse comentário que o cara deixou por causa disso, né? Então eu vou destrinchando cada elemento para que você tenha mais condições de ter mais sucesso para poder conseguir remover um comentário irrelevante. Eu vou passar agora nesse vídeo por algumas coisas importantes que você deve saber sobre essa lógica de comentário e o ecossistema de como você consegue eliminar, o que é importante você saber. Então eu vou trazer algumas informações muito relevantes sobre isso que é importante que você preste atenção. Primeira coisa, se eu não comentar sobre o meu hóspede, o comentário dele ainda assim aparecerá no meu perfil? Sim, senão seria muito cômodo, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o seu hóspede saiu hoje e você falou, puta, deu uns problemas ali e tal, não vou nem comentar sobre ele. Então, se eu não comentar, ele não comenta. Você pode usar essa estratégia, por exemplo, caso ele não seja encorajado a comentar sobre você. Mas, imagina que você não comenta sobre o seu hóspede, mas o seu hóspede comenta sobre você. Não é porque você não comentou que o comentário dele não vai aparecer, ok? Depois de 14 dias da saída daquele hóspede, se você não comentou e o hóspede comentou, o comentário dele aparece no seu perfil. Se você comentou sobre o hóspede e o hóspede não comentou sobre você, o seu comentário aparece no perfil do hóspede. Então, esta lógica não pode ser modificada. Se fosse, seria muito cômodo, né? Falar, pô, deu problema com esse hóspede, então nem vou comentar, porque aí não aparece o comentário dele no meu perfil, então ótimo. É só eu nunca comentar de nenhum hóspede, que aí eu nunca vou ter comentário negativo. Só vou comentar quem teve uma experiência incrível, eu me dei muito bem com o hóspede e tal. Então você estaria manipulando os comentários daquelas pessoas. Então não dá pra fazer isso, porque, né, é malandragem. Eu recebo lá no Instagram, a pessoa fala, Romulo, dá pra fazer assim, depois não vai fazer assado? Eu falo assim, seria muito bom, né, se desse pra fazer isso, né? Mas não dá. Aliás, tem um segredo que eu vou falar de um tempo atrás, que o Airbnb tinha uma brecha em relação a comentários e que hoje não tem mais, mas eu vou falar o que o Airbnb tinha ali de brecha que dava pra dar uma manipulada nos comentários. Depois eu falo sobre isso no final do vídeo. Então a pergunta é possível remover um comentário de hóspede? Sim, é possível, tá? E tem alguns caminhos para isso e algumas políticas importantes que você deve levar em consideração. Como eu falei, você vai precisar argumentar com o Airbnb do porquê que você quer remover aquele comentário. Então vamos trabalhar isso também. São 3 principais pontos que eu vou passar por aqui para que depois você possa fazer uma defesa. O primeiro ponto é, você precisa entender a política de conteúdo da plataforma, a política de avaliações e uma outra matéria ali que tem, que é como funcionam as avaliações de anfitriões e hóspede para acomodações, tá? Esses links todos, são 3 links, eu deixei aqui na descrição desse vídeo para que você possa ler com mais completude. Eu vou trazer alguns elementos importantes desses links aqui, só para a gente fazer ali um entendimento mais resumido dessa coisa, tá? Então, depois leia essas coisas aqui que eu tô deixando, porque é igual advogado. Como é que o advogado vai defender o seu cliente se ele não tem domínio das leis daquele determinado país, etc, né? Então, basicamente, é isso que eu tô convidando você a fazer. Como que o Airbnb enxerga essa lógica e como que você, entendendo essa lógica, vai atuar a partir do que é a lei do Airbnb. Então, você pode argumentar utilizando a própria lei do Airbnb para argumentar o motivo da exclusão. Não é só falar, ah, quero excluir, por favor, né? Beleza, você pode até fazer isso. E aí o Airbnb vai avaliar se aquele teor do comentário do hóspede é passível de exclusão ou não.
mas eu convido você a fazer uma argumentação mais robusta, né? Exatamente igual um advogado. O advogado pode falar assim: ô juiz, não concordo que meu cliente foi preso, não. Acho que não é justo, não, né? Você pode fazer isso. Mas quem quer um advogado melhor? Aquele que fala, cara, ó, por que eu não concordo? Por que eu acho que a pena não deve ser assim? Por que eu acho que tem que ser de outro jeito? Por causa disso, porque a lei disso aqui. Aí o cara bom faz isso. Ele vai argumentar para mostrar pro juiz que aquilo ali não é proporcional ao que a lei prevê, tá? Então é a mesma coisa para o Airbnb. Então eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte: você não pode remover uma avaliação escrita sobre você por não concordar com ela, mas pode denunciá-la se acredita que viola nossa política de avaliações. Prestou atenção nisso? Acreditamos que cada parte tem o direito à análise do caso por agentes diferentes, mas não analisaremos o mesmo caso mais de 2 vezes. É igual a primeira instância, a segunda instância, o STJ, o STF. O analista 1 viu e falou, não, a gente não vai remover o comentário. O analista 2 falou, não, realmente, acho que nesse caso, vamos remover o comentário. E eu já passei por isso várias vezes, do primeiro não remover, do segundo remover, ou do primeiro não remover, o segundo também não remover, ou do primeiro já remover de cara. É muito essa coisa de argumentar também a coisa. As avaliações serão removidas se violarem nossa política de avaliações e tanto o hóspede como o anfitrião serão informados dessa decisão após a remoção. E para complementar aqui, a política foi criada para proteger a integridade do nosso sistema de avaliações, permitindo a remoção de comentários falsos, irrelevantes ou manipulados, mas também possibilitando que as pessoas compartilhem a visão subjetiva delas sobre uma acomodação com outros membros da comunidade. O que eles querem dizer com isso? Olha, por mais que existam experiências objetivas, ou seja, eu fui lá e o imóvel estava sujo, fui lá e o imóvel, sei lá, estava com um vaso sanitário entupido. Agora, tem outras experiências subjetivas. Ele pode chegar lá e falar que o imóvel está fedido, e você pode falar, não, é mentira, porque o imóvel não estava fedido, mas ele falou que estava. Tem coisas que são subjetivas, tá? E tem outras coisas que são irrelevantes. Depende do que é tratado como irrelevante. Aí que tá a grande briga dos anfitriões e dos hóspedes e do Airbnb, porque o que é justo e o que é subjetivo, o que é interpretação de cada um ou de cada outro, né? Então, sei lá, se o cara chegou e falou que o sol não apareceu, a culpa é do anfitrião? Não é. Então, talvez isso possa ser considerado irrelevante, porque ele não tá falando necessariamente do imóvel em questão. Ah, cheguei lá no imóvel e eu demorei muito para entrar, porque o porteiro não localizou os meus dados. Esse comentário dificilmente seria removido porque teve a ver com a experiência daquele hóspede com aquele imóvel em questão. Perfeito? Agora, o sol não tem muito o que fazer, ainda que guarde subjetividades, né? Porque se o cara reservou o imóvel para aproveitar um dia de praia e ele queria sol, não que o imóvel tenha sido culpado, né? O anfitrião culpado por isso. Mas é mais fácil você falar, cara, esse comentário é irrelevante. As pessoas que vão ler esse comentário ou esse comentário de 1 estrela que eu tomei por causa do sol, não é justo, porque não reflete a minha propriedade, a experiência com a minha propriedade. Entende a diferença? Por isso que tem muita subjetividade nessa questão. E aqui ele fala, né? Comentários falsos, irrelevantes ou manipulados. Por exemplo, se o hóspede falar pra você assim, isso eu já vou falar aqui nos próximos tópicos, se o hóspede falar assim, você não tá querendo me liberar mais cedo, fazer um check-in mais cedo ou me dar um check-out mais tarde, beleza, vou deixar um comentário negativo pra você. Isso configura uma ameaça, uma manipulação, uma extorsão, vamos dizer assim. Você não quer fazer isso? Então eu vou fazer aquilo. Quando o hóspede fala isso, facilmente você consegue remover esse comentário, porque ele tá te ameaçando, ele tá tentando revidar. E aí a gente entra aqui no outro item que lista as seguintes coisas. As avaliações devem ser imparciais. Os membros da comunidade do Airbnb não podem coagir, intimidar, extorquir, ameaçar, incentivar ou manipular outra pessoa na tentativa de influenciar uma avaliação, como prometer uma compensação em troca de uma avaliação positiva ou ameaçar retaliar em caso de avaliação negativa. Então a gente tem os dois cenários aqui. Imagina que você chega pro seu hóspede e fala assim, cara, você foi um ótimo hóspede e tal, vou te deixar aí um vinho se você me der 5 estrelas. Você também pode ser punido por isso, porque você está manipulando a experiência que o Airbnb quer trazer daquele hóspede para refletir a real para a comunidade. Ou seja, cara, como é que é esse anfitrião? Ele é assim, ele é assado, ele é isso, aconteceu o problema aqui, o problema ali, eu achei isso, eu achei aquilo, e as pessoas podem achar diversas coisas, por isso que guarda essa questão da subjetividade que é mais difícil você remover. Agora, quando existe uma intimidação, uma extorsão, uma ameaça, depois eu vou contar uma história sobre isso, que eu consegui remover um comentário graças a um áudio que a hóspede me mandou me ameaçando.
Segundo item, tem alguns, mas eu vou só me ater a esses 2 itens. As avaliações não podem ser negociadas em troca de algo de valor, como um desconto, um reembolso, avaliação recíproca, tipo, te avalio bem, você me avalia bem, ou a promessa de não tomar medidas negativas contra o autor, né? Ou seja, você quebrou aqui, mas me dá 5 estrelas que fica tudo bem. Tem que tomar cuidado com essas manipulações, tanto da parte do anfitrião quanto da parte do hóspede. E você sabendo disso, você consegue fazer com que o hóspede diga coisas que vão te ajudar para remoção. Às vezes você pega aquele hóspede casca grossa que tá, cara, te enchendo o saco desde o começo e tá criando caso com tudo e tal. Você sabendo disso, você já começa a entender como que você pode se preparar para fazer uma possível remoção de um comentário que fatalmente às vezes acontece. O hóspede chega, já começa a causar problema desde o começo, ele vai te dar uma avaliação negativa de 1 estrela por N razões. Com esses dados você já começa a entender. Elas, no caso das avaliações, também não podem ser usadas como uma tentativa de enganar ou fraudar o Airbnb ou outra pessoa. Por exemplo, os hóspedes não devem escrever avaliações tendenciosas ou desonestas como forma de retaliação contra um anfitrião que imponha uma política ou regra. Isso aqui, cara, é batata, assim. Você fala, bicho, não pode visita. Não pode visita no imóvel, beleza? E o cara começa a encanar com isso. Não, porque eu reservei, é um absurdo, eu acho que não é justo, babá. O cara vai lá e deixa uma avaliação negativa porque você não deixou receber visita. Só que aí o cara não fala que foi por isso, fala que ele chegou lá e tava tudo sujo, porque os hóspedes criam, às vezes, outras coisas pelo fato de você não atender a exigência. Não pode visita. Aí o cara começa a reclamar da limpeza, da internet, principalmente de coisas que são difíceis de provar para o Airbnb que aquilo é um problema. O colchão tá com problema. Como é que você vai provar para o Airbnb que tá com problema ou não? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de manipulação, mas você pode buscar trazer isso, esse entendimento, argumentar isso para o atendente do Airbnb quando você for remover. Depois eu vou falar como que você faz ali o acionamento disso, tá? Aí tem um outro tópico que é: as avaliações devem ser relevantes. As avaliações devem fornecer informações relevantes sobre a experiência do autor com o anfitrião, hóspede, estadia ou experiência, né? Que tem ali uma outra categoria, que ajudem outros membros da comunidade a tomar decisões bem embasadas na hora de fazer uma reserva ou aceitar um hóspede. Por exemplo, o negócio do sol, né? Não fez sol. Será que isso ajuda no entendimento daquele outro hóspede que está pesquisando um lugar, fala assim, não fez sol, mas o que tem a ver com o cara, né? Não tem a ver com a experiência específica. As avaliações precisam ser relevantes. Se não forem, você tem mais uma premissa, mais um argumento para falar, cara, vamos sacar fora. Segundo, se um hóspede nunca chegou para a estadia ou experiência, ou teve que cancelar devido a circunstâncias não relacionadas a essa estadia ou experiência, sua avaliação pode ser removida. Por exemplo, um hóspede reservou seu imóvel, chegou no dia de hoje, que é o dia de check-in, e ele teve que cancelar. Ele teve que cancelar, nem chegou a fazer check-in e ele foi embora. E ele falou assim, cara, agora eu nem fui na sua acomodação, me devolve o dinheiro aí, senão eu te dou um comentário negativo. Ele não pode deixar esse comentário. Ou às vezes ele até pagou ali a multa e tal, mas ele vai te deixar um comentário negativo porque ele teve que pagar a multa. Você pode remover este comentário também, porque o cara não teve a experiência do seu imóvel necessariamente. Agora é diferente, obviamente, se o cara ficou no imóvel, de repente foi embora porque estourou um cano e aí ele falou, cara, que experiência de merda que eu tive e vou deixar lá 1 estrela. Aí é mais difícil você remover. Entende as nuances da coisa? Você tem que entender disso, porque senão não adianta ficar gritando pro Airbnb que não vai funcionar, não vai adiantar. Agora, qual comentário é mais fácil de excluir? Pensa você como um atendente do Airbnb. Tem coisas que você sabe, e porque estão ali configuradas, é objetivo, e tem coisa que é subjetiva. Então, o que é objetivo? É aquilo que o cara te xingou, deixou lá no comentário. O anfitrião é um filho da T. O anfitrião é mau caráter, XY. O cara está te ofendendo, ele está te xingando publicamente. Isso, na hora, você pode tirar. Independente se ele tá certo ou se ele tá errado, o Airbnb já saca fora esse tipo de comentário. Então isso é muito mais fácil de você remover, né? Ou se no chat do Airbnb tiver configurado que o cara tá te ameaçando, se você não fizer isso, eu vou deixar uma avaliação negativa. Você já consegue também sacar fora esse comentário, né? Diferente quando é uma coisa que o cara teve problema, só que ele te deixa um comentário falando assim, eu não achei a experiência agradável, eu esperava muito mais, o anfitrião, ele não atendeu as minhas expectativas, cheguei lá, o imóvel tava fedendo a podre. Vamos supor que ele fez isso só para causar. Esse é mais difícil remover, porque é uma percepção da experiência dele, ainda que você tenha tido uma experiência ruim ou que ele fosse te ameaçar ou coisa assim. Enfim, se configurar objetivamente que ele te ameaçou, independente do comentário que ele deixa, você consegue remover. Então, tem uns comentários que são mais fáceis de você provar para o Airbnb que dentro das regras dele você pode eliminar, outros são um pouco mais complicados. E aí eu tenho uma história de um áudio de uma hóspede, e é sempre
sempre bom você deixar sempre as coisas registradas no chat do Airbnb, tá? Evita ficar falando no WhatsApp. Quando der problema, um hóspede, evita ficar falando no WhatsApp. Fala pela plataforma. Fala só pelo WhatsApp o que for, tipo, a padaria é perto aqui, você pode almoçar em tal lugar. Pô, e aí, tá legal? Tá, coisas assim. Quando começa a entrar num assunto de alterar a reserva, mudar, algum problema que deu, vai pro Airbnb para você ter prova de que aquilo que foi conversado realmente foi conversado, porque não dá para manipular a conversa dentro do Airbnb. Agora no WhatsApp dá para você manipular, falar que o cara disse isso ou aquilo, ainda que às vezes o Airbnb aceite essa prova, né? Mas qual foi a história do áudio que eu recebi? A hóspede deixou um comentário negativo, porque o que aconteceu foi o seguinte: o ar-condicionado estava pingando, a gente não conseguiu resolver na hora o problema, a gente resolveria no dia seguinte, né? Você vê, nem sempre a gente consegue na hora resolver. Ela fala 8 horas da noite que o problema do ar estava pingando, no dia seguinte a gente ia mandar uma pessoa para arrumar, e ela não gostou dessa nossa resolução e ela falou assim, ela mandou um áudio, né, no WhatsApp, no caso, porque não dá para mandar áudio no Airbnb. Ela falou assim: olha, se vocês não vierem arrumar até tal horário hoje, eu vou deixar uma avaliação terrível para vocês. Eu falei, graças a Deus que ela mandou isso, porque eu tenho prova para falar, nossa, é assim que ela quer resolver? Se eu não resolver o problema, que de fato é um problema nosso do imóvel, mas cara, eu não vou resolver instantaneamente e ela vai me avaliar mal por isso, beleza, que bom que isso configurou prova. Ela desceu a lenha na gente no comentário, arrebentou no comentário, e aí eu acionei o Airbnb e falei assim: olha, ela nos ameaçou pelo fato de que a gente não conseguiu resolver dentro do prazo que ela nos deu ali, que era de algumas horas, por exemplo, né? Então consegui remover esse comentário mandando o áudio, porque em nenhum outro momento ela tinha falado nada que eu pudesse excluir esse comentário. E quando ela falou isso, eu pude excluir definitivamente esse comentário. Olha que interessante. Eu posso excluir uma avaliação minha para o hóspede e vice-versa? Por exemplo, vamos supor que eu dei ali 1 estrela pro hóspede e o hóspede me deu 5 estrelas. Aí eu falo, puta, eu achando que ele ia me dar 1 estrela, porque tem isso, né? O pessoal acha, né? E acaba agindo assim. Eu, Rômulo, posso excluir o meu comentário pro perfil do hóspede. Se eu recebi 5 estrelas e eu dei 1 estrela e depois eu me arrependi, eu posso tirar o meu comentário que eu fiz pra ele e vice-versa, como já aconteceu comigo também. Eu dei 1 estrela pra um hóspede que causou absurdo, só que ele me deu 5 estrelas. Aí ele viu que eu dei 1 estrela, ficou bravo, ligou pro Airbnb e falou assim: ó, essas 5 estrelas que eu dei pro Rômulo, tira fora. Eu quero remover o meu comentário que eu fiz pra ele. Não quero comentar que foi incrível a estadia, nada disso. Pode tirar, não quero. Então você pode fazer isso. Agora, o que você não pode fazer é editar o seu comentário ou o comentário do hóspede. Você não pode fazer isso uma vez publicado, tá? Você mandou o seu comentário, o hóspede mandou o dele, ou você mandou o comentário e mesmo que o hóspede não tenha mandado o comentário dele, já foi publicado, você não pode editar. Ah, não, deixa eu mudar aqui. Não dá pra fazer isso. Se desse, seria muito cômodo também. Ah, não, vou mudar o meu comentário pro hóspede porque ele falou mal de mim. Airbnb, ó, pode mudar o meu comentário aí, dá 1 estrela pra ele porque não é justo. Ele me deu 1 estrela, então, cara, dá 1 estrela pra ele também. Você não pode fazer isso, tá? Então, essa, inclusive, era uma brecha que acho que até 2018 tinha no Airbnb. Nós, anfitriões e também os hóspedes, conseguíamos ver qual foi a nota do hóspede, né? Então, o hóspede dava lá 1 estrela, você fala, ah, ele deu 1 estrela, vou dar 1 estrela pra ele também. Aí você arrebentava o cara. E aí você perdia a verdade da experiência de cada um. Hoje já não tem mais isso. O comentário só é liberado quando ambas as pessoas comentam ou passa o prazo ali que tem de 14 dias após o checkout. Eles ajustaram isso, né? Porque era muito fácil você manipular, né? Era só esperar o hóspede avaliar, você espera ele avaliar, me avaliou 5 estrelas, então vou avaliar 5 estrelas. Me avaliou 2 estrelas, então vou avaliar 2 estrelas, né? Tinha um pouco essa represália, vamos dizer assim, só que mais da parte do anfitrião, porque o hóspede nem necessariamente sabia dessa lógica de como ela funcionava. E se eu não conseguir, mesmo com isso, e ó, Rômulo, já entendi tudo, fui lá, escrevi lá um textão pro Airbnb para remover, e mesmo assim eles não removeram o meu comentário. Aí é sentar e chorar, não tem o que fazer. O máximo que você pode fazer é responder publicamente aquele comentário. Então o cara foi lá, detonou você. O máximo que pode fazer é responder ao comentário publicamente para que as pessoas que estão vendo o seu anúncio ali entendam o que aconteceu, o que foi colocado pelo hóspede e logo embaixo a sua resposta ao fato ocorrido. É tipo um reclame aqui, né? A pessoa abre uma reclamação, a empresa vai lá e tal, e você consegue visualizar toda a lógica ali de tratativa. Então é nesse momento que você argumenta, já que só te resta essa oportunidade, que você vai escrever falando, cara, não foi bem assim que aconteceu isso. Porque quem estiver analisando o seu anúncio vai ver o que aconteceu e como você lidou com aquela situação. Aí, até a pessoa que tá ali buscando um lugar, pode olhar e falar assim, caramba, teve ali um hóspede que arrebentou, mas eu tô vendo aqui a resposta do anfitrião, me pareceu bem coerente, assim, acho que o hóspede exagerou um pouco, etc. Então você consegue, pelo menos, minimizar essa situação, ainda que se o cara te deu 1 estrela,
você não vai conseguir remover, alterar, nem nada disso. Agora quero saber de você. Você já recebeu comentários negativos? Conseguiu excluir esses comentários? Não conseguiu excluir? Como você se sentiu? Porque eu entendo, é revoltante, é triste quando a gente é injustiçado ali por uma avaliação que não reflete a realidade. Me coloca nos comentários o que você já passou ou os medos que você tem em relação a isso, para eu saber como que você lida com essas situações. Não é fácil, ninguém gosta de receber uma estrela ou um comentário mentiroso, negativo, seja lá o que for, tá? Me conta aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até mais.